Olha ele aí. Olha E ele aí, aí. boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bom, meu velho? Muito bem, e você, tranquilo? Tudo bem. Então, para a galera que está chegando aqui agora, esse é o Felipe. Você viu, você deve ter se Beleza. emocionado com o Felipe. Hoje a gente postou uma matéria aqui, porque o pai do Felipe tem Alzheimer, e depois que ele começou a usar a cannabis, né? É no feminino, né? Que fala, Isso, Felipe? exatamente, cannabis. Depois que ele começou a usar cannabis, ele teve assim um progresso, digamos assim, sensacional. E o vídeo que mostra o progresso dele emocionou muita gente. Eu estou até abrindo aqui o computador, Felipe, porque nas 4 primeiras horas do seu vídeo, ele teve 10 mil acessos. Pô, massa. Aqui no portal do Só Notícia Boa. Em 4 horas, 10 mil acessos. Nem sei como é que está agora. Eu vou dar uma olhadinha aqui enquanto a gente conversa. Mas primeiro, eu queria saber como é que foi esse nosso desencontro, que você veio para Brasília hoje, eu fui atrás de você na Anvisa, acabei não Pois te achando. é. Como é que foi isso? Cara, é porque acabou que na correria que a gente saiu para resolver algumas outras coisas em Brasília, e acabou que nessa correria toda, e como estava indo o decorrer da conversa na Anvisa, e pelo que a gente percebeu, como a conversa estava sendo mais para a indústria mesmo, até na parte da tarde ia focar mais nisso, então a gente não acabou que não voltou na parte da tarde. Deu até, eu confesso, uma desanimada, assim, pelo como a gente viu que a conversa estava indo, sabe? Mas E foi teve, mais por isso que acabou que desandou. e teve alguma novidade, efetivamente, essa conversa? Acabaram anunciando alguma coisa? Ou, como sempre, eles só ouviram as pessoas? Não, eles só ouviram e falaram, né, que vão, anotaram tudo, que vão posteriormente ver tudo, estudar todas as propostas para ver o que que é viável. Só que a gente repara que é uma conversa muito focada não no paciente em si, é mais focada na grande produção e o domínio das indústrias. E isso aí a gente começou vendo, a gente falou, pô, eu acho que não é o lugar certo para a gente estar discutindo isso, porque eles vão ouvir a gente, mas por tudo que está acontecendo, pelas leis que existem, tudo, a Anvisa mesmo parece que não vai poder fazer muito pela gente, pelo paciente, sabe? Então isso foi um pouco desanimador nesse lado, de entender mais sobre isso. Entendi. Bom, já que o governo, a Anvisa, não resolve logo a situação, que, na minha humilde opinião, tinha que ser resolvida logo, né? Tem Com tanta gente, certeza. cara, que a gente já deu notícia aqui no Só Notícia Boa, com. No seu caso, no caso do seu pai de Alzheimer, foi o primeiro. Eu não sabia que a canabidiol, a cannabis, na verdade, era boa. Enfim, funcionava Sim, positivamente é para quem porque tem tem muito Alzheimer. mito de maconha mata neurônios e tudo, então é prejudicial ao cérebro, né? Então acho que fica muito esse tabu na nossa cabeça. Pois é, mas a gente já deu aqui casos de crianças que tinham convulsão e Sim, começaram a usar o óleo e melhoraram. As convulsões vários diminuíram casos, né? drasticamente. A gente teve casos também, além de convulsão, o que, que foi também? Ataque epilético. Sim. E pessoas com epilepsia também estão tomando. Tem vários casos também com esclerose múltipla, tem muitos casos, mas de Alzheimer acho que relatos assim são poucos, de vídeos assim. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o caso do seu pai. Eu Beleza. vou. Tá? E aí, deixa eu só dar um toque para o pessoal que está chegando. Você que está chegando agora aqui no Só Notícia Boa, eu sou o Rinaldo de Oliveira. Esse aqui é o Felipe. Como que eu pronuncio o seu sobrenome, Felipe? Barsan Suzin. Pode falar só Suzin. Felipe Suzin. Todo mundo chama Felipe Suzin. Suzin. S-U-Z-I-N. Felipe Suzin. Isso. O Felipe Suzin é o menino dessa matéria que emocionou tanta gente hoje aqui no Só Notícia Boa. Pai com Alzheimer reconhece filho após óleo de cannabis e emociona. No seu caso, você também usa óleo de cannabis, mas para uma outra questão, é isso, Felipe? Isso, isso. Eu tenho leucemia e eu trato leucemia há 10 anos já, com os remédios convencionais, né? Porém, só que eu tô tendo muitas reações por conta de todo esse tempo de quimioterapia. Então, eu também já estou tratando com cannabis, com o extrato, o óleo mesmo, desde o início do ano, junto com meu pai. Nós iniciamos praticamente juntos. E você, eu não sabia que podia dar algum resultado também para Então, esse tipo de problema, para no meu leucemia. caso, eu ainda estou pesquisando. No meu caso, ainda não surtiu um efeito assim, porque eu até estou com dificuldades de acesso para o óleo que eu necessito.
que eu preciso de uma quantidade muito maior, no caso. Que o Ah, meu é? sistema está muito mais prejudicado, então eu precisaria de mais. E para se ter mais óleo é complexo, né? Aqui nesse país. Então tá muito complicado. No meu caso, eu não tenho tantos resultados igual do meu pai, não é tão visível. Porém, me ajuda em alguns quesitos, mas a parte que mais me ajuda a cannabis não é o óleo, é a parte da inatura, que é inalado. Por conta de todas as reações que eu tenho, todos os inchaços, tudo, a parte que mais me ajuda é a inalação por conta de todos esses quesitos, das reações que o remédio me causa. E de onde que vem essa pesquisa que você está fazendo? Quem Cara, está quem tá pesquisando, na verdade, e você tá pegando carona? então, eu inicialmente já pesquiso isso desde 2013, que eu já havia, eu já tentei colocar isso em casa há muito tempo atrás, mas esse tabu todo limita muito a gente, né? Até dentro de casa, a conversar com os familiares. E depois disso, final do ano agora, eu conheci o pessoal da Agape, que é a associação goiana, que é quem me auxilia a fazer o tratamento do meu pai, o meu acompanhamento, fazer acompanhamento de outros pacientes. Então, eu tenho todo o auxílio dos meninos, que tem auxílio médico, jurídico, psicológico. Então, é um trabalho muito bonito sendo feito por eles. Eu entendi, mas de que forma a cannabis ela pode ajudar na leucemia? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o pai dele, a questão do Alzheimer. Primeiro, estou falando a Então, questão dele, Felipe, que ele acabou de dizer para a gente que ele tem leucemia e também está tratando com cannabis. De que forma que ela pode ajudar, Felipe? Eu não Isso, conheço, eu que- não isso, que sabia. é, isso que é o mais tenso, eu acho, para mim. Como a gente tem tanto tabu, não existe pesquisa para minha doença. Então, o que está acontecendo é porque eu estou me pesquisando junto com a Agape. Porque não existe, eu não tenho relatos de pesquisas com cannabis e leucemia, mas eu sinto melhoras em questões momentâneas, justamente pela questão in natura. Só que eu já sinto alguns diferenciais em questão do extrato também, entendeu? São poucos, mas é questão mais em bem-estar, energia, entendeu? Não é uma questão mais da doença em si, mas é uma questão mais de qualidade de vida, como levar seu dia, entendeu? Ela me ajuda muito mais, cara, mas é muito mesmo que é indescritível. Então, você não abandonou o tratamento comum, é isso? Não, porque se eu abandonar agora, pode ser que a minha doença volte e ninguém sabe me afirmar nada na verdade da minha doença. Eu já procurei muitos médicos, O que porém você tem ninguém. exatamente? Eu tenho leucemia mieloide crônica. Só que no decorrer disso eu já desenvolvi também outra patologia. Só que a questão é maior é porque os efeitos desse remédio estão sendo muito bruscos com o meu corpo agora. Então, e não existe outros remédios assim, alternativos para introduzir, entendeu? Então eu estou sofrendo muito com esse quesito. Então eu estou correndo atrás da cannabis que está me auxiliando e pelo menos está me aliviando para levar meu dia, porque nem a medicina convencional está conseguindo me ajudar. Você tem Então eu quantos anos, tô Felipe? que eu tenho glicemia. Quantos anos você tem de idade? Eu tenho 28. 28. E há quanto tempo você Isso. descobriu a doença? Descobri com 18. 10 anos. 10 anos. Isso. E 10 Olha, anos tomando esse remédio. não deve ser fácil mesmo, né? O corpo tem que estar muito, muito forte para receber essa carga de remédios, né? Sim, e uma hora o corpo começa a reagir, né? Que é tanta quimioterapia, que o seu corpo vai reagindo. Só que o problema é que ninguém te dá uma solução. E aí, quando a gente está ali na frente, às vezes lutando por cannabis, as pessoas não entendem às vezes o porquê, entendeu? Mas às vezes elas entendem que às vezes não é só cura, mas conforto também é um tipo de cura, né? Porque como é que você leva Claro. seu dia? Todo santo dia você passar mal, ou todo seu dia você ter que fumar alguma coisa para você levar ele, por que que eu não posso fazer isso, né? Qual que é o mal que eu estou fazendo para alguém, né? Então eu não consigo entender muito todo esse debate por conta disso. Eu não entendo o mal que está causando para alguém. Entendi. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre de que forma ele consegue o óleo de cannabis. Daqui a pouquinho ele vai contar para a gente. Eu sou Rinaldo de Oliveira, para você que está chegando agora. Esse aqui é o Felipe Suzin. O Felipe está com uma matéria linda, assim, que a gente está no Só Notícia Boa, está bombando essa matéria. Pai com Alzheimer reconhece filho após óleo de cannabis e emociona. Cara, me conta como é que estava o seu pai antes da cannabis e depois. Cara, é gritante muito. Antes da cannabis, o que que acontece? Que foi até início do ano. Meu pai chegou num ponto assim, vamos dizer, zerado. Ele não entendia mais literalmente nada. Se eu tinha que colocar comida literalmente na boca dele, ele não entendia que ele tinha que mastigar.
Era essa a noção. Se eu botasse remédio na boca dele, ele não entendia que ele tinha que mastigar. Ele ficava, às vezes, ele cuspia o remédio, ou às vezes, em vez de engolir, ele mastigava uma coisa. Ele não entendia mais nada. E olha que é super Nem jovem seu pai, né? Seu pai tem em 58 anos. 58, descobriu com 52. Bastante até. Até isso é uma coisa, né, surpreendente. E aí, beleza, já não entendi o que era comer. Só que aí a questão era que ele não entendia nada, porém ele tem a força física de um homem de 52 anos, né? E ele passou por esse momento que eu não sei definir como, mas a doença era uma doença muito bipolar em um certo momento. Que do nada você estava aqui, se ele passasse atrás de mim aqui agora, ele estava sorrindo. Se passasse 2 segundos, podia ser que do nada eu estava levando um soco. Ele já dessa forma, ele já dessa forma tentou enforcar minha mãe, já aconteceram muita coisa aqui dentro de casa, muita coisa. Que, né, os vídeos registram pouca coisa do que já se aconteceu nesse quesito violência. É verdade. Mas Agora, é uma violência. por que que vocês decidiram usar cannabis para tratar seu pai com Alzheimer? Porque eu nunca ouvi falar de tratamento de Alzheimer com cannabis. Justamente por conta de quando eu pesquisei em 2013. Que eu cheguei, quando eu cheguei para conversar isso com a minha mãe, eu cheguei com uma pancada desse tamanho de pesquisas e tudo. Porque existe muita pesquisa, cara. É porque a gente tem que saber, na verdade, onde ir atrás. Mas existe muita pesquisa em cannabis, com vários fatores diferentes, e explica muito sobre por que a cannabis dá tão certo no nosso corpo. E eu comecei a ver tudo isso e eu falei, cara, não é possível. E aí eu iniciei um cultivo dentro de casa, na época, em 2013. Só que por medo, minha mãe acabou me cortando, O que é né? Na época proibido ela falou, também, né? exatamente. Na época ela falou, não, não, não vai poder, então eu não iniciei esse tratamento com meu pai. E aí, tipo, fiquei me questionando muito esse tempo todo sobre isso, só que acabei abandonando porque eu não tinha força, né? Eu sozinho, né, um menino desse, que força que eu vou ter para falar sobre, ainda mais sobre o assunto maconha. E aí foi quando surgiu os meninos da Agape, que aí tem médico, tem pessoa que fez curso de cultivo fora, então são pessoas totalmente entendidas do assunto e sabem do que estão falando. Foi quando chegou a informação delas, pode falar. É que você falou da Agape. Tem muita gente aqui que Isso, está seguindo a gente. Eu só quero explicar para você. Agape é uma ONG que tem onde que você mora mesmo? Goiânia. É a Em Goiânia. Associação Goiânia de Apoio à Pesquisa Cannabis Medicinal. Eles produzem o óleo, é isso? Não, infelizmente eles não têm permissão para produção. Eu não sei tanto essa parte interna deles, porque eu realmente sou mais a parte paciente. Eu Mas eles recebo o servem para remédio. você? Oi? Eles servem para Sim, eu você? recebo o remédio deles. Eu recebo o remédio pela Agape. Mas Você paga eu não por isso? entendo. Sim, eu pago uma taxa associativa, que é uma taxa que eu e meu pai pagamos para receber isso. É uma coisa totalmente acessível. É por isso que a viabilidade de associações do país é a coisa mais. Na verdade, é o que o país precisa, de associações cultivando para as pessoas, porque não é todo mundo que tem condição, paciência e vai querer fazer um óleo de qualidade, um cultivo de qualidade. Então, a associação é a forma mais plausível que se existe da gente produzir um óleo em larga escala, só que de alta qualidade e Se você, acessível. se você tivesse que importar, quanto você ia pagar? Cara, depende. Tem pessoas que gastam 5 mil por mês, tem pessoas que gastam mais. Eu acredito que no meu caso, até por tudo, eu iria gastar muito mais. Só que o bom lembrar disso tudo, que quando a Anvisa, quando a gente tem, eu tenho autorização da Anvisa. Só que eu iria importar da Anvisa um remédio que não faria efeito para o meu pai. Porque o remédio que a Anvisa me autoriza não tem o efeito que eu preciso para o meu pai, porque eles me autorizam um composto de 140 da planta. Eles não me permitem pegar uma planta completa e usar ela. Eles só me permitem pegar de fora um composto. Um composto não faz nada, entendeu? O composto que faria diferença para o meu pai é o composto que eles mais criminalizam. E é o composto que fez todo o efeito que meu pai tem. Por isso que é o mais chocante. É o que mais se Me, fala contra, é o que mais dá favor para a gente, entendeu? me conta quais foram esses efeitos positivos que seu pai teve que você notou do dia para noite. Dia para noite, não. À medida que ele foi Uhum. tomando. Porque isso aí parece que ele começou no começo do ano, é isso? Foi, exatamente, começo do ano, ali pelo dia 15 de janeiro. E aí até hoje ele tá tomando bonitinho. Cara, ó, de início já foi. Primeiro, ele não comia, não entendia que tinha que comer. Meu pai agora, cara, a gente tem que cuidar com o prato, porque ele rouba o prato da gente para comer, ele pega coisa a comer, ele sai comendo folha, tudo, porque eu brinco que ele é o laricado agora. Ele come o tempo inteiro, ele tá com fome o tempo inteiro. Se você der comida, ele come. Antes ele não entendia o que era mastigar. Ele não entendia o que era o ato de pegar uma colher e pegar a colher e colocar na boca. Meu amigo, hoje ele pega garfo e faca se você der para ele. E, tipo assim, isso Sério? são processos. Ele antes não tomava nada de banho.
Agora, se a gente dá o sabão para ele, ele não tiver, né, feito, não tiver defecado nem nada na roupa, ele toma banho praticamente sozinho. Minha mãe só joga a ducha nele. Eu não preciso mais ficar 2 horas do lado da cama dele para ele dormir, porque agora ele deita na cama e dorme. Antes, às vezes, ele ficava 2 horas, literalmente 2 horas eu tinha que ficar do lado da cama dele, botava ele na cama, ele levantava, aí era rolezão o tempo inteiro. Então, tipo, cara, mudanças, eu acho que eu passaria, tipo, a noite inteira te falando de tanto de mudança positiva e quantos estão sendo ainda, né? Porque, assim, meu pai não me reconhece. Meu pai não tem ele não tem, a memória dele não voltou. A parte cognitiva dele está voltando. Ou seja, ele, né, ele tem mais funções, tudo. Às vezes ele lembra de ir no banheiro, que é uma coisa que ele não faz, nunca não fazia antes. Então, às vezes ele vai no banheiro, para a gente isso é uma vitória, né? Porque ele ir no banheiro algumas vezes já porque é a parte mais pesada até, né? Então, tipo, tem muitos pequenos pontos que a gente está notando cognitivos nele também, sabe? Cara, eu vou te dizer uma coisa, eu chorei hoje por sua causa. E um monte, e um Chorou monte de de gente. felicidade, espero. Não, de felicidade, claro. Foi a coisa mais linda aquele vídeo que você gravou. Aquele momento, assim, nenhum ator conseguiria fazer aquilo, cara. Aquilo foi muito de verdade. Deu para perceber E que foi foi muito. aquele vídeo que eu ainda tô falando do meu pai, que ele fala que me ama, ainda foi aquela dança no final ainda, né, cara? Parece que foi, tipo, inventado, mas foi tão espontâneo aquilo, e foi tão incrível aquele vídeo, que realmente parece que é até mentira aquele vídeo, né? Sensacional, cara. Eu fiquei tocado de várias formas, né? Fiquei tocado, como todo mundo, pela beleza das suas lágrimas de alegria, de você ter conseguido, né? Que o seu pai lembrasse de você, te chamasse de filho. Aquilo tocou muito meu coração, mesmo porque eu perdi meu pai faz 2 anos, então aí a gente já jura, já junta uma coisa com a Uhum. outra, né? Mas assim, mas o que me chamou muita atenção foi essa história que você. Eu nunca tinha ouvido falar de cannabis para Alzheimer. Inclusive, tem uma pergunta aqui, tem muita gente participando, galera. Desculpa, eu não vou conseguir falar de todo mundo, mas Tá muito rápido, obrigado. né? Inclusive, o pessoal da Agape está aqui com a gente. A, Massa, os lindos, maravilhosos. a Margiolo está falando, cada garfada do Ivo hoje equivale a uma ceia de Natal. KKK, amém. As Quem que garfadas mais? dele já estão famosas, velho. Ó, a Aline Silva está falando assim, Felipe, você consegue explicar mais ou menos quais os efeitos biológicos que o canabidiol, ela põe CBD, acho que é canabidiol, né? Faz com os neurônios? O Felipe, eu nem perguntei qual que é a sua formação, Felipe, você estudou o quê? Cara, então, já estudei tanta coisa, mas eu sou torrador, eu toco café. Trabalho com café. Ah, que legal, cara, que maluco. Entendi. Outro lado mesmo, outra coisa. Entendi. Agora, você sabe explicar, algum médico já te deu alguma explicação sobre os Cara, efeitos biológicos? já me deu várias explicações, só que assim, saber explicar mesmo, assim, para não surgir um desentendimento na cabeça das pessoas, eu acho que não. E eu acho que seria muito melhor, inclusive, aproveita que o pessoal da Agape está aqui e convida eles para uma live para estar explicando isso certinho, que eu acho que o Yuri, eu acho que o pessoal vai saber te explicar muito melhor essa parte. Eu prefiro não fazer isso para não causar um desentendimento nesse lado. Então, eu vou fazer o seguinte: o pessoal da Agape está aqui com a gente, né? Eles estão acompanhando a live. Assim que eu terminar com você, eu me comprometo a conversar com eles para eles explicarem rapidamente para a gente, tá bom? Então, tá, o Beleza. pessoal da Agape ficou aguardando vocês darem um ok aqui, que vocês vão falar com a gente daqui a pouco. Agora, Felipe, você tinha ideia do que esse vídeo ia causar nas pessoas? Esse vídeo em que você mostra como estava o seu pai antes e como ele ficou depois da cannabis? Você tinha ideia do quanto ia tocar o coração das pessoas? Cara, não, porque o vídeo surgiu meio na correria. Porque, tipo assim, eu comecei a documentar tudo desde o primeiro dia. Mas justamente por ter na mentalidade de desde quando eu vi a primeira vez sobre isso, eu sabia que aquilo, eu acreditava na verdade naquilo. E eu falei, desde o primeiro dia que eu comecei a tratar, eu falei, eu vou gravar tudo, porque eu vou provar alguma coisa aqui. E aí eu comecei a gravar tudo certo, e aí surgiu a audiência pública aqui em Goiânia. Foi uma audiência pública, organizada inclusive da Agape também, que eles estavam ajudando a organizar essa audiência, em questão da cannabis medicinal para acesso ao SUS. E aí eu lembrei de todos os vídeos que eu tinha e pensei, cara, eu tenho muita coisa já para provar, muita coisa, que é esse vídeo.
pensei, se eu fizer um vídeo para chamar as pessoas para essa audiência, eu acho que a gente consegue muita coisa. Então, na verdade, esse vídeo não foi planejado. Esse vídeo surgiu de última hora que a gente viu necessidade para chamar para audiência, e aí eu rapidão peguei as melhores takes que tinha, tudo, consegui com uma amiga minha, Laís, incrível, pegou e editou tudo lindamente daquela forma ali para a gente montar o vídeo. Foi, tipo, muito espontâneo e muito rápido, para ser Você, tudo que deu. você sabe que eu achei muito louco, cara? Porque, assim, eu acho que se tinha alguém com preconceito em relação a cannabis e assistiu a sua história e viu como seu pai ficou, essa pessoa ela pode até não ter mudado de ideia, mas ela está pelo menos em dúvida. Sim, sim. Eu Isso é também, é por isso que maravilhoso, eu cara. acredito no poder Maravilhoso. desse vídeo. Está na cara dele a melhora, não é nem no corpo. A gente percebe na Sim. cara, no No sorriso, na olho, né, alegria, cara? No na olhar. emoção, no olhar, né? Sim, é gritante. É por isso que eu acredito muito e eu sempre tento propagar o máximo possível esse vídeo. Porque eu realmente acredito no poder de mudança que ele pode causar. Sabe? A gente Agora, já tem. Ah, será que para qualquer pessoa rola? Qualquer pessoa que tem cara, Alzheimer, será que rola? Você já com pesquisou isso com certeza. Com pessoas? Alzheimer, com certeza. É porque É assim, mesmo? ó, uma coisa só básica para a gente entender por que que funciona é só porque o nosso sistema tem um sistema chamado sistema endocannabinoide. Sistema endocannabinoide é um sistema que está acima do nosso sistema nervoso, pulmonar, todos os nossos outros sistemas. Ele rege todos esses outros sistemas. Então, se esse outro sistema rege todos os outros, a cannabis tem uma conexão com o sistema endocannabinoide incrível, que é o quê? Todas as coisas produzidas pelo nosso corpo têm uma ligação total com tudo que é produzido pela planta. Então, ela tem uma interação completa. Então, o que às vezes está faltando no nosso corpo, a cannabis pode suplementar, entendeu? Por isso que ela é uma coisa que às vezes dá muito certo para Alzheimer e coisa, porque ela está suplementando coisas que o nosso próprio corpo produz, mas às vezes está deficiente. Então, assim, por isso que eu acredito para a minha doença, para outras, por isso que tem muita doença que não existe cura, porque onde que a gente está pesquisando? A gente está pesquisando na real problema ou a gente está pesquisando simplesmente em outro fator, entendeu? A gente não está indo na base do problema, que é o sistema endocannabinoide. Por isso que eu acredito que eu suplementando meu corpo também com a leucemia eu posso chegar em algum resultado, entendeu? E você está sentindo melhoras no seu corpo? Eu tô progredindo, porque o meu caso é mais complexo, porque eu preciso de muito mais óleo. É muito mais óleo que o meu pai mesmo, que eu estou fazendo um outro tipo de tratamento. Então é muito mais complexo. Só que para isso eu precisaria de uma ajuda do nosso querido governo, né? Porque ter muito óleo ilegalmente é impossível, né? Então a gente precisa de apoio mesmo para isso. Por isso que eu ainda não consegui efetuar meu tratamento, porque eu não tenho como. Então eu estou dependendo de lutar justamente para isso, para eu conseguir o meu direito de produzir um medicamento eficaz para o meu tratamento, que eu ainda não posso ter, justamente por conta de todo esse preconceito, essas leis do nosso país. Para quem não sabe, o Felipe Suzin, que está conversando com a gente ao Isso, vivo, direto de Goiânia, né, Felipe? isso, Direto exatamente. de Goiânia, eu estou falando de Brasília, ele está falando de Goiânia, ele esteve aqui em Brasília hoje para a audiência pública que teve na Anvisa sobre a questão do canabidiol. Eu tentei, fui até lá para conversar com ele à tarde Pô, e fico eu mandei ele triste, embora, bicho. não é? E Ainda bem aí que a gente, existe internet, né? pois é, ainda bem que tem internet. Eu quero aqui fazer um agradecimento, Felipe, ao Vicente, do Razões para Acreditar, que foi quem Incrível, me deu eles um estão apoiando tratamento, muito, né? cara. E aí eu peguei seu telefone com ele, que quando Ah, eu vi a que sua massa. nós somos parceiros, né? A gente faz um trabalho, Ah, digamos, por isso que ele pediu meu semelhante. telefone, então. Entendi, era para passar para você, então. Pois é, pois é. Eu falei com ele, não, quero entrevistar esse menino, porque a história dele pode ajudar muita gente. Né, o nosso intuito com Só Notícia Boa é melhorar o dia das pessoas. A gente faz o Sim. jornalismo positivo Que é o para que mais melhorar. conta, né, eu acho, né? Passar coisa boa, né? Porque de coisa ruim tá lotado o tempo inteiro. Tá É faltando verdade. muito isso, mas tá de parabéns. É verdade. E aí eu tentei fazer contato com o Felipe hoje, não consegui, fiquei chateado. E aí acabou dando mais certo, né? Você está fazendo essa live aqui para todo mundo acompanhar a sua história, essa luta, essa garra que você tem. E eu percebi um amor entre você e seu pai, bicho, que me emocionou Não, muito. amor de pai e filho, né? Eu acho que pra mim não é possível. É de pai e filho mesmo. Aquilo é respeito mesmo, né, cara? É o mínimo, na verdade, eu acredito que eu tô fazendo. É, Felipe, mas assim, cara, não é todo filho, não é toda filha
que consegue, como que eu vou te dizer? Que consegue suportar esse tipo de coisa. Por Uhum. exemplo, o seu pai fica agressivo em alguns momentos, o seu pai, eu vi nos vídeos que em alguns momentos ele chega a empurrar, ele chega a chutar vocês, né? Sim. Chegava, né? Naquele momento. Aham. Então, há muitas pessoas que não suportam isso, que não aguentam, acabam ficando com raiva. Agora, a Sim, é impressão que eu dolorido, ainda mais vindo da onde vem, né? Pois é. E aí eu vi, cara, naqueles momentos lá que nos vídeos que você gravou, o amor e a paciência que vocês tiveram com ele, cara. E aquilo me emocionou. Massa, agradeço, velho. Aquilo, eu falei, caraca, eles estão conscientes que ele está doente, né? Eles estão conscientes que ele não está fazendo isso por maldade, nem porque ele Sim. não goste deles. E vocês insistiam, persistiam para dar o banho. Cara, eu fiquei tão emocionado. Que história linda de vocês, que amor, cara. Agradeço. Cara, eu confesso que não é sempre lindo assim, né? A gente nem sempre tá pra cima, tudo é bem complexo, mas eu acho que é o mínimo que a gente poderia primeiro dar pra ele. Acho que por tudo que ele já fez por mim, e eu também tenho que agradecer meu irmão também, que tem um apoio incrível, que ele não tá tão dentro aqui de casa, mas sempre apoiando bastante. Então, somos só nós três aqui pra cuidar do meu pai, né? Então, tipo, é incrível ver todo esse resultado e dar todo esse amor e ver todo esse avanço, sabe? Mas a paciência, eu acho que ela vai vindo com o tempo. Eu acho que não é todo dia que é fácil. Várias vezes a gente está no meio do buraco ali, a gente tem que sair do buraco, né? Não é todo dia que é bom, a gente tem as quedas, mas é aprendendo, né, velho? Não adianta, acho que a gente ficar reclamando, acho que a gente é igual, acho que tem pessoas que não gostam daquele, acho que a gente tem que tirar o melhor, independente da situação. Mas infelizmente sabe? Porque tirar o pior que eu não vou. Entendeu? Então, acho que a melhor parte que eu tô tirando é exatamente toda a superação que a gente teve e passar isso para frente, sabe? Que eu acho que pode ajudar, porque às vezes uma pessoa que vê isso e tá passando pela mesma coisa ganha força. E eu tenho certeza que às vezes se eu visse isso antes de outra pessoa, eu também ganharia essa força, sabe? Entendi. Ó, você falou em ajudar outras pessoas. Como que as pessoas fazem para conseguir o óleo de cannabis? Inclusive, a Marielle Leal, ela está perguntando aqui, passa o contato da Agape. Como que as pessoas fazem para conseguir o óleo, cara? Porque Então, para importar é caro, né? isso que é o importante, eu acho, da gente ter noção, na verdade. Eu acho que não é a primeira pergunta, é como a gente faz para ter esse acesso. Mas o que está acontecendo, na verdade? Porque, cara, nenhuma associação tem condição mais de receber pacientes nesse país. A Abrace, que é a única associação com permissão mesmo judicial, eles não estão recebendo mais pacientes porque eles não têm mais condição, está sobrecarregado. Eles já estão, tipo, de uma forma que, assim, o que as pessoas têm que ter noção, na verdade, é que todo esse movimento que a gente está fazendo é para propagar isso, para as pessoas terem noção que elas têm direito a isso, mas que não é simplesmente ela ir atrás disso, ela vai ter que brigar por isso. Igual a gente está fazendo, ela vai ter que botar a cara, ela vai ter que gritar, ela vai ter que falar para as pessoas que ela precisa disso, sem vergonha de falar que é maconha, sem vergonha de falar que é um cannabis, porque é esse tabu que está prejudicando a gente. A gente está com medo de lutar por isso, porque se a gente for olhar, cara, tem muita gente precisando disso, mas pouca gente lutando por isso. E se a gente for olhar em questão de resultado, o que a gente pode se esperar disso? E tem muita gente igual, tem muita gente vindo me pedir remédio, entendeu? Me pedir óleo. Mas como que eu? Tem gente só simplesmente manda mensagem. Como faço para comprar o óleo? Como se fosse uma coisa de farmácia. Mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de maconha, cara. A gente está falando de cannabis. É um assunto tenso, é um assunto que é polêmico. E a gente tem que entender que não é simplesmente mandar uma mensagem dessa. A gente tem que se movimentar, a gente tem que cobrar, as pessoas têm que cobrar o governo, não tem que cobrar a associação. A associação está ali sem fins lucrativos, ela está fazendo o melhor que ela pode. Todas as associações estão ali tentando isso. Só que as pessoas estão cobrando associações, a gente tem que cobrar o governo. O governo tem que ajudar a associação a distribuir isso. Não a gente ir em cima de associação e falar que vocês não estão me respondendo, vocês não sei. Porque está acontecendo muito isso em todas as associações que o povo está desesperado, está chegando mais conhecimento para eles. Só que não é a gente que vai proporcionar isso sozinho, a gente não é Deus. A gente está mostrando um benefício que a gente teve para as outras pessoas ajudarem a gente nessa luta, porque não é simplesmente pedir o óleo que a gente vai conseguir. Se fosse assim, estava todo mundo com ele.
Cara, eu acho que é o seguinte, olha, não que eu acredite que esse governo vai ajudar. Eu também não, Né? Esse governo, infelizmente. a gente já viu que ele é muito travado para diversos assuntos polêmicos, né? É um governo muito conservador. Mas, Sim. assim, não vai dar para passar batido. Porque Mas é à porque medida. perante a Constituição, cara, não tem como passar batido. Eu acho que é a própria população entender disso. É a Constituição, entendeu? Eu acho que é o artigo 3º, alguma coisa assim, eu não entendo muito bem. Mas tá lá, é direito à saúde. Se a Direito à cannabis saúde. me traz saúde, o governo, nem Deus, nem ninguém pode me negar isso, entendeu? Então é as pessoas entenderem que elas têm esse direito. A partir do momento que elas entenderem isso, elas podem brigar por isso e acabou. Não tem quem falar A, B. Cara, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, assim, eu acho que vai chegar um momento em que não vai dar mais para estancar isso. Sim, Porque exatamente. mais e mais pessoas estão se curando, estão melhorando. Eu tenho um caso aqui em Brasília, nem vou poder falar, enfim, é de uma criança que tinha inúmeras convulsões, e essas convulsões praticamente pararam depois que ela começou a usar o Sim. canabidiol, ou a cannabis. É, isso, assim, na cara da gente. Teve outro caso, o gatinho está querendo brincar comigo aqui. Teve outro caso, aliás, teve vários casos que a gente já divulgou no Só Né, Notícia Boa. existe muito caso, cara. É caso de cannabis e cura é inacabável, na verdade. E eles ainda falam que não tem eficácia. É isso que eu fico mais chocado. É por isso que eu estou te dizendo, à medida que esses casos forem aparecendo, as pessoas forem assistindo a histórias como a sua, Ganham cara, coragem. quem tiver uma pessoa com Alzheimer em casa agora, porque antes era só naquela questão da convulsão que eu falei, na questão da epilepsia, que é o que ficou mais evidente na imprensa, Sim. a sono fantástico, coisa e tal. Agora, no momento em que você chega e mostra ao seu pai a forma como ele estava e como ele está agora após tomar o remédio, meu amigo, tem tanta gente nesse país com Alzheimer que essa galera toda vai querer ir atrás desse remédio, porque ninguém Com quer ver o seu certeza. pai mal. Ninguém, cara. Agora, E chegou tanta mensagem, é tanta gente que passa por isso, cara. É tanta gente que a gente desconhece, tanta gente, inclusive, do nosso próprio lado, que a gente não sabe o que às vezes a pessoa tá passando, sabe? Tem muita gente que precisa, mas é muita mesmo. E é um estado de saúde pública mesmo, entendeu? Porque é é, uma planta que ela traz tantos benefícios que realmente ninguém vai saber explicar, mas é porque é uma planta dada por Deus, entendeu? Ela veio por algum motivo. Esse motivo está sendo agora vindo à tona, né? Com tanta gente batendo na tecla em outros países, né? Sendo referência para a gente. Só que não tem como a gente fugir realmente mais disso. Igual você falou, sendo esse governo, sendo outro, não tem como a gente fugir desse assunto e não tem como a gente não legalizar isso, entendeu? Para fins medicinais é impossível, cara, impossível. você sentiu alguma coisa lá na Anvisa hoje? Ou eles eles só ouviram. Não, eles só ouviram, sabe assim, não dá pra sentir muita coisa. Você só vê, tipo assim, ah, beleza, a gente ouviu vocês, ok. Mas e aí, entendeu? Tipo assim, pelo meu ver, nada vai ser feito. Entendeu? Eu acho que na verdade o que tem que ser feito é mudar as nossas leis do país mesmo, porque as leis barram até a como a Anvisa trabalha as coisas. Então, se a lei fala que maconha é grau tal de droga e não sei o que ela é perigosa, é lógico que vai barrar na Anvisa. Porém, a gente está falando de uma droga inofensiva que não é letal, impossível ser letal e já provado cientificamente. Então, não dá para se entender por que tanto travamento numa coisa tão abrangente, tão inofensiva. Para você que está chegando agora, eu sou Rinaldo de Oliveira, do Só Notícia Boa. Eu estou conversando aqui com o Felipe Suzin. O Felipe é o menino dessa matéria. O que é isso, filha? Rapidinho. Minha filha está aqui do lado e ela está me ensinando a São mexer. várias perguntas que você pode botar aqui online. Ah, é? Como que eu faço para colocar isso? Ok. Então, eu tenho que apertar aqui, é isso? Aham. Felipe, então espera só um pouquinho, deixa eu só fazer uma coisa aqui, filha. A minha filha, ela entende mais, eu entendo de jornalismo. Né? Aqui é a pergunta. A Olha, pergunta Pirei. da Taninha Freire. Felipe, você pensa em anotar tipo diário sobre a sua vida com o seu pai e daí nascer um livro? Obrigado, Tininha. Então, livro eu nunca pensei não, mas eu tenho tantos relatos, porque eu filmo tudo, né? Eu tenho tudo anotado desde sempre, desde o primeiro dia de tratamento. Então tem tanta coisa que, obviamente, surgir um livro seria muito fácil nesse caso. Tá legal. A Lorena está mostrando. Cara, eu não sabia que tinha esse recurso aqui. Vai, Nem outra eu. pergunta.
A minha filha está perguntando, acha que a Anvisa vai demorar para legalizar isso? A Lorena Facina está perguntando. Cara, com certeza. Com certeza vai um bom processo ainda para burocrático para se legalizar isso. Ainda vai chegar que vai legalizar, ainda não da forma que a gente precisa, né? Mas se algum avanço acontecer na cannabis, já é alguma coisa, né? Tá bom, deixa eu só repetir então. Pai com Alzheimer reconhece filho após óleo de cannabis e emociona. Essa história que a gente está conversando, que a gente colocou no Só Notícia Boa, que bombou hoje, e um dos personagens dessa história é esse menino aqui, é o Felipe, um cara que emocionou tanto a gente, tanta... Cara, não sei se você teve oportunidade de... Está muito seco aqui em Brasília hoje. A Lorena vai trazer água para mim. Espera só um pouquinho. Obrigado, obrigado, obrigado. Então, Felipe, o que eu estava dizendo, eu não sei se você teve oportunidade de ver, os comentários das pessoas nas redes sociais do Só Notícia Boa, acho que você não teve tempo porque você estava viajando, né? Uhum. Sim, em questão de comentários eu estava um pouco afastado. Tá, então depois você dá uma olhadinha que você vai ver, cara. Porque assim, eu diria que 98% falaram coisas boas, desejaram coisas boas para você, se surpreenderam e 2% no mínimo, no máximo, Perfeito. falaram alguma coisa contrária. Então, é quase uma unanimidade. O que aconteceu com seu pai e com você convenceu as pessoas, sim, de que a cannabis é um caminho. Eu sei que é experimental, né? Uhum. Aliás, o que os médicos do seu pai falam sobre o avanço dele depois da cannabis, hein? Eu queria saber. Cara, mas você sabe que esse trem de experimental nem é tão experimental assim? Porque já é uma coisa que às vezes está sendo experimental pra gente aqui, sabe? Mas é uma coisa que lá fora já é mais realidade, essa questão. Porque depende o que que é experimental, sabe? Eu acho que a cannabis já está num ponto que já passou da parte experimental, a gente já sabe da eficácia dela. Ela já é totalmente eficaz. Então ela Mas não é uma. aonde você viu que a cannabis está sendo usada para tratar Alzheimer? Em qual país você viu isso? Cara, eu acho que Israel mesmo tem muitos casos de tratamento. Israel é pioneiríssimo, né? Então eles têm vários casos também, com certeza, de Alzheimer. Lá eles têm estudos assim, para nenhum CRM, digamos, da CFM, né, que é o Conselho Federal de Medicina, falar que não existe estudo, entendeu? Lá eles têm tudo isso, comprovando tudo isso. E aí, em casos como o do meu pai, a gente tem a prova viva, né? Cara, sensacional. Eu tô de boca aberta, Felipe. Mas Assim, é eu sou realmente jornalista. surpreendente, né? Porque é um assunto polêmico, é uma cura, digamos, milagrosa por vir, da onde vem, né? E a gente fica até meio assim, meu Deus, tudo que eu já pensei na minha vida, tudo que eu já julguei na minha vida por conta disso, será que eu estava certo ou será que colocaram isso dentro da minha cabeça? Né? Porque a gente consegue entender o problema da maconha desde a criminalização dela, né, nos Estados Unidos. Tudo é explicado, o porquê dela ser criminalizada, o porquê de tudo isso, tudo tem um sentido. Então a Ó, gente percebe. o Oi? Edu Viana está falando aqui. Legalização da maconha é uma coisa, cannabis medicinal é outra. Precisamos separar as coisas, aí tudo fica mais fácil. Você concorda com Legal, isso? posso colocar só um ponto disso que é legal de abrir a mente? Por que que a gente trabalha cannabis tanto quanto droga, que a gente pensa nesse ponto, se a gente está falando ela de medicina agora? Por que que a gente trabalha ela nesse ponto? Se a gente está falando que algo é medicinal, por que que a gente tem tanto medo disso ser algo estrondoso dessa forma? É isso que, assim, eu entendo essa separação que ele fala de medicinal e tudo, e eu também concordo, que eu acho que medicinal e uso adulto é totalmente diferente, mas é porque a gente trava demais a questão de pensar que se o uso adulto vai fazer mal. Mas será que ele vai fazer esse mal todo mês? Será que ele vai fazer mais mal que o cigarro, que o álcool? Será que, entendeu? Qual que é esse discernimento que a gente tem sobre o que que é uma droga que faz mal aos outros e por que legalizá-lo ou não? Agora, o que vem na minha cabeça é o seguinte, cara. Enquanto as pessoas discutem, e discutem isso há décadas, tem gente morrendo. Sim. E o que eu Que acho que poderia ser salva. sabe o que que mais prejudica a campanha da cannabis medicinal? Toda vez que a gente fala de cannabis medicinal, a pessoa vem e fala, ah, mas se legalizar tananã também, e a gente esquece da medicina, porque a gente só vê o problema, entendeu? A gente não está olhando a solução, que é a medicina da cannabis. Esquece o resto. O resto, se ela é medicina, meu Deus, você vai espalhar um remédio para todo mundo aí? Muito melhor então, não é? Se a gente está falando de remédio, a gente não está E falando de barato droga, ainda, né? E o não é? remédio é barato. Então a gente não está fazendo algo, né? A Agatha falando de uso adulto não mudou com a proibição.
Pois é. Sim, Ó, a Marcela de Mello falando, Israel tem o Ministério da Saúde e o Ministério da Cannabis. Não sabia disso. exatamente. Exatamente. Israel é Canadá, totalmente avançado. é mesmo. Canadá também faz uso medicinal há muitos anos. Eu não sabia disso. Sim. A Lucinda Luz falando, minha mãe já fez um curso maravilhoso em São Paulo a respeito da cannabis. Tem pessoas desenvolvendo agora alguns cursos pelo país. Agora se cria mais força, né? Pois é, cara. E essas informações não chegam aqui no Brasil, né, velho? Eu não lembro de ter lido nada a esse respeito. E olha que eu leio pra caramba, porque eu tenho que ficar Ó, a Agatha procurando também notícia boa o falando da tempo todo. Califórnia aí, que tem a Cannabis Control, Bureau of Cannabis Control, também que é outro órgão, né? Então tem muita, na verdade tem muita coisa, cara, espalhada pelo mundo. O próprio Uruguai aqui do lado é um exemplo disso. Só que a gente está trabalhando na contramão, né? Com todos esses impasses, com esses discursos de ministro que estão trabalhando totalmente desfavoráveis a, né, o ministro da cidadania que não trabalha pela cidadania. Eu não consigo compreender muito bem isso, né? Mas A Silvia Astos está falando aqui. Minha mãe precisa com urgência, pelo amor de Deus. Imagina. Cara, você sabe como é que eu fico? Assim, a minha avó morreu de Alzheimer. Isso já tem 18 anos, 17 anos. Naquela época, a gente nem sabia o que era, na verdade. Era uma coisa assim, ainda muito. Né? sim, A gente não entendia muito. Agora eu fico pensando, se fosse hoje, eu tivesse com a minha avó viva, como o caso aqui, a Silvia Santos. Minha mãe precisa urgente, pelo amor de Deus. Cara, você sabe que tem uma pessoa na sua família que precisa, que aquilo existe e você não pode ter acesso. exatamente. Cara, é revoltante isso. É muito revoltante, dói muito também, tipo, ó, dói muito o nosso coração mesmo, por receber perguntas e que gente precisando, entendeu? Porque dói porque o que que eu posso fazer, cara? Eu gostaria de ser tudo, entendeu? Médico, advogado, ter planta, prescrever, fazer tudo, mas infelizmente a gente não pode, sabe? E a gente tem que, igual uma mensagem dessa, dói muito o coração de ler isso, né, cara? De uma pessoa precisar ver melhor em outro paciente, por que que ela deve se questionar, por que que eu posso ter isso e ela não? E realmente não é justo. Ela tem que ter do mesmo jeito que eu, entendeu? E é isso, na verdade, que a gente está compartilhando, para todo mundo ter acesso. Mas aí ela pegar a revolta dela, saber que é um parente dela precisa, gente, vamos brigar, velho. Vamos brigar, porque não tem outro jeito. Infelizmente, nesse governo que a gente está, se a gente não levantar nossa bandeira da cannabis e brigar por isso, a gente não vai conseguir medicamento para todo mundo, infelizmente. Olha, o Edu Viana está falando exatamente o contrário que você está dizendo. Ele está dizendo, não adianta levantar a bandeira da legalização da maconha. Eu não sei se ele está querendo dar, eu não sei se ele está querendo brigar com a gente. Enfim, Que bandeira que eu levantarei, então? Não sei qual bandeira que eu vou levantar, se não for a da maconha nesse caso, né? Sim. pois é. Depois vê o que aconteceu com seu pai e o que está acontecendo com você. Eu acho que fica, né? Ó, a HP Medicinal está falando Califórnia tem Bureau of Cannabis Control. Eu não sabia disso. Cara, Tem vamos ver muita se coisa. vou pegar mais matéria sobre isso para a gente divulgar no Só Notícia Boa. Cara, muito bom, viu? E tem muito vídeo. Se você for procurar vídeos cannabis medicinal, você vai se surpreender com o tanto de coisa que tem. O Edu Viana, mesmo que falou da bandeira, está falando: sabemos dos gatilhos para esquizofrenia e bipolaridade. O THC é um gatilho. Isso não está sendo discutido. Eu nem sabia disso. É verdade ou Pois, mentira? isso é tudo mentira, na verdade. Assim, vou falar, mas depois você pode perguntar para os meninos da Água primeiro, que eles vão te falar muito melhor. Primeiro, THC, que é o vilão, foi o que fez o benefício no meu pai. Então a gente já se questiona isso. Por que estão falando mal de uma coisa que faz bem? Porque foi o THC que trouxe meu pai de volta. Então, se a gente já pensar isso, a gente já sabe que eles estão falando mal do THC por algum sentido, sabe? Então, pior que eu até me perdi agora nessa parte. Me Não perdi. tem problema. A gente fica assim, à medida que a gente Eu recebe fui ler a mensagem de baixo. a gente recebe essas informações, porque assim, tem muito preconceito em torno da maconha, né? E assim, a gente sabe que tem uma indústria aí interessada que ela não Muito. entre, e tem Várias uma outra indústrias. indústria interessada que ela entre. Então, assim, as pessoas ficam com um monte de informação na cabeça e não sabem como agir. Mas quem tem um caso como o seu, que tem leucemia e está se sentindo melhor, e tem o caso do seu pai com Alzheimer, que a gente viu, é visível a progressão dele naquele vídeo que você mostrou. Eu acho que, cara,
a gente tem que começar a discutir essa história e tirar essas amarras, Sim. tirar esses preconceitos e começar a pensar no futuro e no presente. A gente tem E que no fazer alguma bem-estar coisa do para... próximo, né, cara? É simples, no bem-estar do próximo, porque quando a gente não quer legalizar isso, a gente corta simplesmente aquilo. Eu tô vendo uma pessoa pedindo aquilo para sobreviver, mas eu não quero porque me falaram que fumar aquilo faz mal. Qual que é o sentido que isso faz? Para mim, eu não vejo nenhum sentido como bem ao próximo, entendeu? Eu lembrei só do ponto que ele perguntou se desenvolve esquizofrenia e tal. Realmente pode ser que para pessoas que tenham tendência, só que já se foi provado que assim, ela não aumenta a taxa de esquizofrenia nem nada. Então essa pessoa já tem isso dentro dela, entendeu? Então é uma coisa que é para poucas pessoas. Se olhar, inclusive as pessoas, os meninos da ACT falam isso. Se você olhar a taxa de esquizofrenia dos anos 90 para até hoje, a taxa de usuários aumentou muito, só que a taxa de esquizofrenia não aumentou. Então não é a questão da maconha que é a questão da esquizofrenia. É só questão da gente olhar os estudos, porque tem muito estudo para prejudicar mesmo. Então a gente tem que olhar vários estudos para a gente entender se aquilo ali é verdade mesmo ou não. Só quero deixar bem claro para você que está acompanhando a nossa live aqui do Só Notícia Boa, a gente aqui não está defendendo que qualquer pessoa saia por aí fumando maconha. A gente não está levantando. Exatamente. O que a gente está levantando é que sim, o governo tem que fazer alguma coisa, a Anvisa tem que fazer alguma coisa, o Ministério da Saúde tem que fazer alguma coisa, porque há pessoas que estão sendo curadas, como curadas entre aspas, né? Estão melhorando do Alzheimer, como é o caso do pai dele, que você viu no vídeo, é uma coisa notória a melhora do pai dele, a progressão que o pai dele teve, isso tem que ser relevado, tem que ser levado em conta. Né? As pessoas têm que começar, as autoridades. Aliás, se você que é uma autoridade da Anvisa, do Ministério da Saúde, do governo federal, se você tiver alguém na sua família que esteja passando por isso, e você É o que eu seja sempre me contrário, questiono. Eu acho que aí faria legal para não falar nada para ninguém. eu queria saber Certeza. o que você ia fazer. Sabe por quê? Porque quando você tem alguém dentro da sua casa com uma doença, que você sabe que você pode melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, meu amigo, não tem o que você não vai fazer. E se for alguém do governo, você tenha certeza, meu velho, que eles vão correr para tentar fazer alguma coisa, ou legalizar, ou como você falou, fazer por debaixo dos panos, né? Com certeza. É o mais fácil, né? Porque aí continua lucrando do mesmo jeito, fala mal e tem um benefício da mesma forma, né? Pois é. A Léo Albuquerque está falando assim, há algum estudo sobre o uso da cannabis e o tratamento para depressão e ansiedade? Eu não sei. Também. Eu acho que você também Existe. não deve saber. Existe, Existe? existe, existe. Eu não sei te afirmar o que sobre esse estudo, mas eu sei que existe. Cara, existem mais de 40 mil estudos sobre cannabis. Sobre pesquisa, sobre tudo. Tem muita coisa sobre depressão, sobre várias doenças, muitas patologias que, assim, é de cansar de se ler. Entendeu? É muita coisa mesmo. Justamente por toda a conexão da cannabis no nosso corpo. Então, vale a pena estudar para praticamente todas as patologias, você ir atrás da cannabis para ver o que que ela pode te auxiliar e, na verdade, testar, né? Precisa testar para ver. Entendi. Olha, tem várias pessoas aqui falando sobre o THC, que pode vir sim a ser um gatilho em caso de quem já tem pretensão, quando é usado, quando jovem, quando o cérebro está em desenvolvimento, assim como não é certo cérebros em desenvolvimento usar. Eu fiz uma matéria há um tempo atrás, dizendo que antes dos 18, acho que 18 anos, acho que antes dos 18 anos, não me lembro mais, a, a área do nosso cérebro que comanda o prazer, ela continua a se movimentar e a crescer, a se formar até essa idade. Então, o ideal é que a gente não use nenhuma espécie de droga, de Uhum. alucinógeno. Droga que eu falo é até bebida, né? Até essa idade, para que você não fique, você não tenha uma tendência a mais a ser Sim, dependente. isso com certeza. Isso jamais defenderei também. Não é? Que é Então a sempre gente não focado está defendendo exatamente. ninguém aqui para fumar maconha, não, gente. Quem está falando é que tem que ter esse remédio. Se está sendo bom para o pai dele, se meu pai tivesse vivo, tivesse com Alzheimer, você não tem a dúvida que eu iria atrás agora. Porque eu não ia deixar o meu pai ficar ruim. Como eu sei que você não quer que o seu fique, né? Com certeza. Com certeza mesmo. Filhinha, você quer dar uma olhadinha aqui se tem mais alguma coisa? Ai, Ai, desculpa. ela deu uma porrada aqui em mim. Deixa eu ver, ó. Nós temos Tem umas perguntas. várias.
A Léa está falando, olá, Eu vou botar aqui para todo mundo ler. Ah, você consegue ler quando ela coloca aqui? Consigo. Olha lá, alguma notícia sobre o uso de cannabis no tratamento de depressão. Então, existem notícias, eu só não sei afirmar quais, mas existem casos, tanto é que existe caso de cultivo permitido no Brasil já para depressão. Acho que são 2 casos no Brasil já de pessoas que têm habeas corpus para cultivo, por conta de Outra depressão. pergunta. Existem algumas associações de BH que poderiam buscar. Marielle Leal, existe alguma associação em BH que poderíamos buscar mais informações? Cara, Eu acho que AMI, não sei o nome agora. Mas se você olhar agora no. Eu postei várias associações lá na página inicial do Curando Ivo, que tem os destaques lá. Na última aba eu estou falando de associações. Tem uma de BH, eu só não me lembro o nome agora certinho, senão eu vou falar errado também. Mas a existe. Silvia... Ok, mais um. Vou deixar essa sala, sabe? A Marielle perguntando se a gente vai deixar essa live salva. Claro que nós vamos. Eu vou fazer o seguinte. Essa live, aliás, nem sei quanto tempo eu estou no ar. Daqui a pouquinho ela vai desarmar. Ih, vai acabar daqui a pouquinho, meu velho. É o seguinte, essa live a gente vai gravar. Vai ficar 24 horas aqui no nosso Stories. Mas depois eu vou gravar e vou jogar para o YouTube. Para que todo mundo tenha acesso. Tá? Vamos responder rapidinho aqui, então, a parte. Quais as justificativas da Anvisa para não liberar a cannabis? Somente a dependência? A questão que a Anvisa não foi para não liberar a cannabis. A questão que a Anvisa quer liberar, mas dando essa permissão para grandes empresas. Então, o paciente vai ser totalmente lesado porque o nosso contato vai ser totalmente distanciado. Então, não, primeiro que vai ficar caro. A forma com que eles estão pedindo, cara, é como se realmente você estivesse guardando uma bomba dentro de um cofre. Porque você precisa de biometria, câmera em todas as salas. Não, você precisa de tanta coisa que, assim, parece que você está no Banco Central, na verdade. Então, assim, eles estão impossibilitando isso para a associação ter estrutura. A associação não tem condição de fazer isso. Olha, a Silvia Astros está falando, sou de Salvador. Por favor, me ajuda. Estou desesperada. Jesus. É aquela mesma Silvia que falou agora há pouco com a gente. Você conhece alguma agência como a Agape, aliás, uma ONG como a Agape, Salvador? lá em Salvador, que possa ajudá-la? Tem em Salvador também, inclusive, ele estava hoje lá em Brasília. Só que aí eu também não sei o nome, mas está lá no Curando Ivo. Lá nos destaques também. Você tem o telefone da Agape para deixar aqui para a galera? A Agape, na verdade, a Agape está entrando em contato mais pelo Instagram, porque está sendo muita procura, cara. As associações não estão conseguindo nem demanda para conversar com todas as pessoas entrando em contato. Está sendo muito. O vídeo, tudo isso começou a movimentar bastante. E como as pessoas entram em contato com ele? Qual que é como que está a Agape aqui no Instagram? Você fala arroba tudo? Isso. É arroba Agape Medicinal. Depois, se você quiser, eu escrevo aqui também, ó. Estou escrevendo aqui agora. Pode escrever, porque eu acho que está acabando a nossa live. Você sabe quando dá? A gente acha que tem mais 3 minutos. Né? Beleza. Deixa eu ver, tem mais alguém falando? Agape Medicinal. Você escreveu aí, né? Obrigado. Isso, aí só entrar em contato com eles. Vou fixar aqui. Pronto. Puxa, cara, eu preciso da minha filha sempre trabalhando comigo aqui, velho. Ela tá sabe fácil, fazer tudo, cara. Felipe, você já pensou que talvez falar sobre isso em faculdades de ciências biológicas talvez fosse legal? Cara, eu já pensei em em faculdades de medicina mesmo, para falar sobre esse assunto e mostrar para os futuros médicos da importância deles entenderem disso. Porque eu acho que vai partir muito dos futuros médicos, da nova geração de médicos, essa mudança em si da medicina em geral, né? E para a gente abrir porta para a cannabis, vai ter que ser essa nova geração. Tá, ó, a Taninha Freire está perguntando qual que é o nome do seu pai, a gente já falou, é o seu Ivo. Quais são, a minha filha está perguntando, quais as doenças que o canabidiol ajuda? Vixe, são tantas que não dá nem para listar todas, mas se você pensar de Alzheimer, esclerose múltipla, depressão, epilepsia, cara, é muita doença. Convulsão, é muita doença mesmo, assim, de perder de vista mesmo. Tá, tem mais aqui, deixa eu ver. Não, agora vamos ver aqui nas conversas. Então vai. Qualquer coisa me chama. Enfim, as pessoas estão deixando aqui o contato. Deixa eu ver o que escreveram aqui, filha. A Edu Viana, Grace 2016. Minha esposa é clínica da dor e conhecemos muitos médicos aqui em São Paulo que estão tratando fibromialgia. Sim, cara, fibromialgia também. Fibromialgia bastante, cara. Tem muito paciente de fibromialgia. Eu estou conhecendo bastante paciente, está fazendo muito efeito.
Muito Porque mesmo. quem Eu não vi pensa conhece uma dor crônica. fibromialgia, quem não conhece, Fibromialgia. é uma dor horrorosa que percorre o corpo inteiro, você não sabe o que fazer, não sabe para onde, né? E o Fica pior de irradiando o tudo, corpo. impossível de se provar, na real, né? Porque não tem um exame que prove isso, na verdade. Então é um paciente que está totalmente ainda à mercê, né? De tudo isso. Caramba, velho, olha, assim, tô muito feliz, estou muito emocionado de falar com você, assim, pela sua Eu força, agradeço pela sua muito. garra, pela sua determinação. Mesmo doente, você não está deixando de batalhar, não está deixando de brigar. Porra, de onde você tira essa força, cara? Mas se eu falar que é da cannabis. Eu falo que é, viu? Parece brincadeira, mas é, rapaz, me ajuda muito, viu? Muito mesmo, a levar meu dia, senão não seria o mesmo, não. Falo de verdade, mas parece até às vezes um pouquinho ó, mas quando você começa a entender as diferenças que ela faz na vida de uma pessoa que precisa, você respeita completamente, viu? De Você toma coração quantas mesmo. vezes por dia? Eu tomo óleo, depende, cara, depende muito de reações do dia, porque tem dias que eu tô pior, tem dias que eu tô melhor, porque eu tenho, as minhas maiores questões são alimentação. Então eu tenho dificuldade de me alimentar. Então isso depende muito, conforme muita coisa. Então a forma inalatória varia muito, entendeu? A forma do óleo eu tô tomando 2 vezes ao dia. A inalatória, como é que é, velho? Você faz um chá e cheira o chá, é isso? Não, a inalatória, no caso, é fumar mesmo. É você acender, ou que seja vaporizado, ou acender o próprio baseado mesmo. E é a forma mais eficaz, na verdade, de medicina da cannabis. Porque as outras, qualquer outra introdução, às vezes pode demorar 30 minutos, e às vezes eu tô passando mal, eu preciso de eficácia na hora, né? Então, assim, a forma mais eficaz de medicina da cannabis é a forma inalatória, que é ou vaporizar ou você acender, né, carbonizando mesmo o baseado. Entendi. Aí começa a briga, né? Porque é essa galera que é É contrária por isso é fica por isso que não louco. faz tanto sentido, entendeu? Porque a gente olha a medicina por um lado, mas às vezes a pessoa não está passando por uma situação e ela entende que a medicina é muito acima daquilo, entendeu? E às vezes ela entende que às vezes fumar um baseado para ter um alívio, por que isso não é uma medicina se me traz conforto, se me traz bem-estar e me deixa viver melhor, né? Se eu não causo nenhum mal para essa pessoa que está criticando isso. É isso que eu não consigo mais entender, né? Porque a gente tem que, eu acho que passar acima disso e entender o bem do próximo, não o preconceito. A última pergunta da Lorena. A dosagem do seu pai é muito alta? Não, teoricamente não. E dosagem vai muito, que tem gente que vira e me pede, eu pedi um óleo e qual que é a dosagem do seu pai? Isso não existe, porque assim, a gente tem que lembrar que corpo é corpo, então cada um tem o seu, cada um reage de uma forma. A dosagem do meu pai, às vezes, não vai dar certo com outra pessoa com Alzheimer, porque não é o meu pai. Às vezes o meu pai é ultra sensível ou o meu pai é pouco sensível, e a outra pessoa precisa de mais óleo que o dele. Então, É que, assim, é do corpo. na verdade, não há muitos estudos ainda, né? Você está... Na verdade, é porque isso que é a maior briga da cannabis na medicina. Como a cannabis é uma coisa que depende de corpo para corpo, não existe uma posologia, tipo, exata. E é isso que médico briga muito, porque médico quer saber quantas gotas você precisa dar para curar o Alzheimer. Não existe, porque cada paciente é um paciente. Então, como é que eu vou falar 10 gotas para todo paciente, sendo que cada um responde de uma forma? Por isso que o médico tem que ter o cuidado de tratar paciente a paciente. Ele vai ter que pegar o seu Ivo e cuidar do seu Ivo. Ele vai ter que pegar o seu João, cuidar do seu João, e entender que o seu Ivo é 10 gotas e o seu João é 3. E cada pessoa é uma forma, porque cada um tem uma deficiência, né? A Silvia Atos está dizendo aqui, minha mãe está tendo uma crise agora. Só faço chorar. Estou perdendo as forças. O que você diria para ela, meu amigo? Cara, primeiro pra ela ter muita força, que eu sei que é difícil, ainda mais nesses momentos que a gente tá mais desesperado e você vê uma solução dessa e você não tem ela na mão, deve ser desesperador, muito mesmo, você tá vendo isso. Mas é manter força e acreditar muito porque a gente tá aqui lutando por vocês também, sabe? Mas eu acho que é você que tá sofrendo aí desse lado também, você criar forças e lutar junto com a gente, porque você vai precisar. Infelizmente, eu sei que é dolorido, a gente tá passando por isso, você tá passando por isso agora, mas você tem que superar isso para a gente passar por cima e trazer a cura. E a gente só vai trazer a cura e com um pouquinho mais de dor, infelizmente, sabe? Eu acho que é até difícil, eu até me perco um pouco em falar, porque é difícil, porque eu me boto na situação dela, sabe? Não tem nem muito o que eu falar para ela, que não tem nem uma